bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu. Como é que vocês estão, hein? Eu tô bem, graças a Deus. Espero em Deus que vocês também. Bora lá, pessoal, fazer o nosso lindo encaixe do vaso, modelo Patti Love, que a gente tá compondo aí a terceira peça do nosso jogo de banheiro, né? E olha que lindeza que ficou esse encaixe do vaso. Eu vou passar as medidas para vocês e passar algumas informações também, mas no final desse vídeo, tá, pessoal? Eu deixo aqui para vocês quanto que gastou em cada etapa de cor, tá bom? O meu encaixe do vaso ficou com 59 de comprimento por 50 de largura, pesando 193 gramas, gente. Olha para vocês verem que lindo. Ó, aqui, ó, ficou com 18 e aqui também com 18 a largura, tá bom? Aqui no passo a passo eu explico para vocês certinho como vocês podem aumentar também, tá bom? E como vocês podem estar adaptando o bico. Esse modelo aqui, Patti Love, e o bico Patti Love que eu tenho passo a passo separado, é 3 em 1, tá, pessoal? Então, através de um só passo a passo, vocês vão ter aí 3 modelos, tá? Então, lá no passo a passo do bico Patti Love, vocês podem adaptar e aqui no passo a passo eu também explico, tá? Bem rapidinho, que assim você não precisa pular para outra videoaula. Mas se qualquer coisa você quiser assistir lá e adaptar em qualquer modelo, esse bico é muito fácil de fazer, tá bom? Eu vou deixar na tela, no final do vídeo, só para vocês clicarem, o passo a passo do bico Patti Love, 3 em 1, e também a playlist do resto das peças desse modelo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostar, deixa o teu joinha. Vocês que não é inscrito e gostou já da entrada do vídeo, eu convido a estar se inscrevendo, tá bom, pessoal? E compartilha para mais pessoas estar fazendo esse lindo modelo que, apesar de parecer muito luxuoso, né? É muito econômico, tá bom? E bora o nosso passo a passo de hoje. Os materiais que eu vou estar utilizando para fazer esse encaixe do vaso é a cor branco, tá, pessoal? O 8001. Esse daqui para fazer a tulipa, o gloss, 9734. O folha, 9392. O rosa chá, rosa e o rosa bebê, tá bom? A agulha que eu utilizo, gente, para fazer a base de bolinha, eu uso a agulha 3,5. E a partir do verde, eu uso a agulha 3,75. Então, vamos dar início aqui, tá, pessoal? Vamos começar pela bolinha, tá? O passo a passo da bolinha, gente, lá eu ensino com 6 bolinhas. Com 45 correntinhas. Mas o encaixe do vaso, eu vou fazer do mesmo tanto que a tampa do vaso, só que vai ter uma diferença. É por isso que eu vou ensinar aqui, ó. Eu vou dar uma laçadinha inicial e vou fazer aqui 21 correntinhas, ó. Essa primeira aqui, deixa ela um pouco mais larga, tá? Que depois a gente vai colocar bastante pontos altos aqui. Então, a primeira correntinha aqui, ó, deixa ela um pouquinho mais larga. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espera um minutinho. 8, 9, 10. Então, eu vou fazer minhas 21 correntinhas e volto aqui com vocês. Lembrando, gente, que para aumentar as bolinhas, né? Porque fazer com menos que isso, eu acho que vai ficar muito pequeno. Então, para aumentar, é de 8, para diminuir, é de 8 em 8 correntinhas, tá? Não importa. A partir de 21 correntinhas, para aumentar e diminuir, é 8 em 8, tá? É o tanto de correntinha das bolinhas. Eu vou fazer aqui 21 correntinhas e venho. Fazendo aqui, ó, as minhas 21 correntinhas. Agora, pessoal, a gente dá uma laçada. E depois dessa laçada da agulha, a gente conta 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, e vou fazer um ponto alto. E no mesmo pontinho, na mesma correntinha de base, ó, vamos repetir mais um ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto. E agora, mais um ponto alto. Gente, para fazer o motivo de bolinha, é 7. 7 pontos altos. De um lado e 7 do outro. Aí vira a bolinha. Só que, para fazer o encaixe do vaso aqui, ó, então a gente não vai fazer 7, tá? Vai fazer apenas 5. Aí eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas. Aqui na quarta, vou introduzir e puxar um ponto baixo. Vou laçar, vou pular 3 novamente, ó, 3 correntinhas, e aqui na quarta, agora sim,
eu vou colocar 7 pontos altos aqui dentro da mesma correntinha de base. Então, eu vou colocar aqui os meus 7 pontos altos aqui dentro e venho com vocês. 7 pontos altos. Contem, tá, gente? Porque a gente pula 2, faz 3 pontos altos e pula 2. Aí, eu vou pular 3 novamente, ó. Toma cuidado que sempre aqui perto da onde a gente colocou muito pontos altos, fica meio que escondido uma correntinha. Então, pula 3 aqui no quarto. Na quarta correntinha, um ponto baixo. E agora, eu vou laçar novamente. E aqui na primeira correntinha que a gente fez, ó, mais larguinha, vamos tornar a fazer os 7 pontos altos aqui na mesma correntinha de base. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui, coloquei 3, vou colocar mais 4 e venho. Aqui, os meus 7 pontos altos. Agora, daqui eu vou fazer 4 correntinhas. Vou laçar e vir na mesma correntinha de base, ó. E colocar novamente os 7 pontos altos, tá bom, pessoal? É assim que a gente vai fazer. E os 7 pontos altos, pessoal, agora eu vou, em cima desse ponto baixo aqui, a gente vai puxar um ponto baixo, bem em cima dele, ó, tá vendo? A gente pega bem em cima dele. Laço e aqui na próxima bolinha aqui, ó, vamos colocar na mesma correntinha que a gente colocou 7 de cá, vamos colocar na mesma mais 7 pontos altos, ó. Pra ficar igual aqui, tá bom? Então, tem 5, 6 e 7. 3, 6, 7. Aí, faço um ponto baixo em cima do ponto baixo, tá? Pra pegando tudo assim. E agora, aqui dentro, aqui, pra ficar a entrada do vaso, vamos colocar apenas 5 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Apenas 5 pontos altos, gente. Por quê? Por causa que é o motivo que a gente vai fazer a entrada do vaso. Aí, daqui mesmo, a gente já pode cortar o fio. Agora, a gente vai estar iniciando com o verdinho. Pessoal, para fazer o motivo de bolinha, eu uso a agulha 3,5. E agora, o restante de todo o meu trabalho, a partir do verde, eu uso a minha agulha 3,75. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque o meu ponto é muito pequeno. Então, eu sempre uso a agulha 3,75, mas para fazer os square, para economizar, né? Que a gente economizar muito colo, eu uso a agulha 3,5. Mas nada impede de você fazer o trabalho com a agulha 3,5, tá? Porque depende do ponto de cada um. Então, vamos começar agora com o nosso verdinho. Eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho aqui. Vou dar uma laçadinha inicial. E vou vir bem aqui na última correntinha aqui. Ó, e vou subir 1, 2, 3 correntinhas, tá? Vou laçar aqui, ó, já vou esconder esse fiozinho aqui. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, outro ponto alto. Então, ficamos aqui, ó, com 3 pontos altos, tá vendo? Aí, agora vai sobrar 2 aqui. Aí, a gente faz 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir para a próxima bolinha, ó, vou pular o primeiro, o segundo. A partir do terceiro, vamos colocar 3 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Então, eu pulo os 2 primeiro e aqui no próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto, e aqui no próximo, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vou pular os 2 primeiros, e aqui, a partir do quarto, vamos colocar 3 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Agora, apenas 2 correntinhas, tá, pessoal? Deixa eu colocar esse verdinho pra trás aqui. 2 correntinhas. Aqui dentro dessa argolinha aqui, que a gente fez de 4 correntinhas, vamos estar colocando aqui 9 pontos altos. Lembrando que esse modelo Pat Love, na parte oval dele, tem 5 motivos de pizzas, que são o nosso motivo de aumento. Se você vê que não tá bom no teu ponto e quiser fazer com 6 motivos de pizza, então agora vocês vão colocar 11, porque aí vai dar 6 motivinhos. Eu tô fazendo com 9, ó, que a gente vai fazer 2 pontos altos, pula 1. 2 pontos altos, pula 1. Por quê? Aí vai totalizar 5 motivinhos de pizza. Então, 3, 6, 7, 8 e 9
pontos altos. Vamos contar? 3, 6, 9. Então, como eu falei, se vocês quiserem fazer com 11, vai dar 11 motivos de pizza. Então, pula 2 aqui, ó. E nos 3 próximos, vamos colocar 3 pontos altos, tá vendo? Aí, 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular os 2 últimos, 2 primeiros aqui do próximo bolinha. E 1 ponto em cada ponto de base. E 1 ponto em cima de cada ponto. Aqui, ó, já pra fazer o arremate, a gente puxa pra frente aqui. Puxa lá pra trás. Que agora a gente vai fazer os 3 pontos altos. Já fazemos em cima desse cordãozinho. Já pra esconder. Então, aqui, já seguro e faço nos 3 últimos pontos altos aqui. 1 ponto em cada ponto de base aqui. E agora, podemos cortar o nosso fio. E olha que gracinha que fica o nosso motivo. Ó, deixa eu ver aqui se eu não vou cortar errado. Agora, vou tá dando início na minha cor verde. Branca, gente, me perdoa, tá? Ó, já vamos fazer esse arremate, ó. Aqui do verde, onde a gente iniciou, a gente puxa aqui pra baixo. Aí, eu dou uma... separo os 3 fiozinhos. Se você estiver usando fio 8, é 4 pra cada lado. Aqui é fio 6, né? Os multicolos. Aí, eu dou uma escondida aqui, gente, ó. Tá vendo? Puxo uma laçadinha aqui e já dou um nozinho. A gente já meio que escondeu, né? Mas se você quiser deixar mais fio escondendo aí. E aqui é a mesma coisa no rosa, ó. A gente puxa pra baixo aqui. Puxa pra baixo. E dá uma laçadinha aqui. Pra esconder os nossos fios, ó. É, dá um nozinho, né? Eu dou um nozinho. E na laçadinha inicial que a gente iniciou aqui, ó, é a mesma coisa. A gente dá 3 laçadinhas para cada lado, 3 fiozinhos, e pega qualquer laçadinha aqui e damos um nozinho. E agora podemos cortar aqui. Estão vendo? E o nosso arremate está pronto. Aí só vai ficar esse do verde aqui, que depois é só a gente já esconder aqui, ó. Pra frente e pra trás aqui. Se quiser chegando até lá, pode também. Olha que lindinho que fica. Agora, vou tá vindo com a minha cor branco. E vou fazer o quê? Vou virar assim e vou começar aqui nesse lado aqui. Aqui, pessoal, ó, vou fazer uma correntinha, vou fazer 1, 2, que é a altura do meu ponto alto, e 1, 2, que é o espaço de correntinha. Agora, a gente vai trabalhar entre os 3 pontos altos, que é essas 3 correntinhas. Aqui dentro, vamos colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3... 4 pontos altos, 1, 2 correntinhas e vou pular esses 3 pontos altos aqui e no próximo espacinho vou colocar mais 4 pontos altos. Aí eu vou fazer 2 correntinhas, em cima aqui dos 3 pontos altos a gente pula os 2 primeiros e aqui no último 1 ponto alto, 2 correntinhas. Agora, pessoal, vamos fazer o quê? Vou pular o primeiro, vou pular nenhum, não. No primeiro aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, 2 correntinhas, pula 1 de base aqui e no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, 2 correntinhas. Pula 1, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas. Pula 1 e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, pula 1 e aqui no último 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E 2 correntinhas. Aqui, vocês podem observar que vai ser os nossos aumentos, né? Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5 motivos
motivo de pizza, né, que ao decorrer de cada carreira a gente vai aumentar um ponto em cada um deles. Então, se você fez com 11, a parte oval vai ficar com 6. Então, é vocês que escolhem vendo o ponto de vocês. Aí, aqui, ó, 2 correntinhas, um ponto em cima de cada ponto, igual a gente fez do lado de cá. 2 correntinhas, vamos pular o ponto aqui dentro das 3 correntinhas, vamos tornar, fazer os 4 pontos altos aqui dentro. 2, 3, 4. 2 correntinhas, vou vir pro próximo e mais 4 pontos altos. E 2 correntinhas, vou vir em cima do último ponto aqui do verde, com um ponto alto. Então, a nossa primeira carreira ficou assim. Se você não quiser arrematar o fio, eu vou arrematar, fazer tudo de um lado só, até a 5ª carreira, tá, pessoal? Então, ó, cortei, aí eu viro o trabalhinho novamente, tá? E aqui, ó, como a gente vai vir com pontos altos, a gente puxa nessas argolinhas aqui, ó, passa entre as correntinhas, tá? Tudo, às vezes, vai ser assim. Aí, a gente esconde os fiozinhos aqui, pra frente e pra trás, ó. Tá vendo? E a mesma coisa vem nesse daqui, ó. A gente vem subindo nessas correntinhas aqui, ó. Puxa pra frente, aí puxa lá pra trás. Vem andando sobre as correntinhas até a gente chegar ali no motivo aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente chegou aqui, puxa pra frente e puxa lá pra trás. Aí vai ficar bem escondidinho aqui o nosso fio, é só dar os nozinhos e arrematar, tá bom? Então, aqui vou dar a laçadinha inicial novamente. Sempre vai ser assim, tá? Então, eu conto a primeira, a segunda, na terceira correntinha, que eu vou deixar 2 de espaço, e vou puxar um ponto baixo aqui. Esse daqui, ó, eu já vou passando os pontos em cima dele. 2 correntinhas, vou laçar, já vou segurando esse fiozinho. Aqui dentro, vou colocar 2 pontos altos. E aqui, no primeiro ponto alto, um ponto em cima de cada ponto. Podem ver que a gente já fez o arremate, tanto do que a gente começou agora e o da carreira anterior. Estamos aqui na nossa segunda carreira do nosso encaixe do vaso. Aí, faço 2 correntinhas, aqui no último ponto alto aqui dos 4 da carreira anterior, um ponto alto. Aqui dentro das 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui, ponto em cima de cada ponto. 1, 2 correntinhas, um ponto alto aqui no último. Aqui dentro, 2 pontos altos. E um ponto em cima de cada ponto. Então, pessoal, com 3 bolinhas, a gente vai ficar com 3 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Se você quiser fazer o encaixe maior, com 4 bolinhas, é a mesma coisa. Eu fiz aqui com 21. Você vai fazer com 29, só que só coloca 5 aqui, ó, pra ficar a entrada do vaso, tá? É, sempre na primeira bolinha, temos que deixar 5 pra ficar a entrada do vaso aqui, ó, tá bom? Porque se a gente completar, aí não vai ter o encaixe. Então, faço 2 correntinhas aqui, e a quantidade de bolinha é a quantidade de bloquinho que a gente vai ficar. E é sempre... vamos supor, fiz 4, então vai ser sempre 4 e 3. Aqui, ó, tá 3 e 2, 3 e 2. É sempre um bloquinho a menos, tá? Do que você fez. Então, fiz com 10 bolinhas, vai ser 10 e 9. É sempre um a menos, vai ser sempre uma carreira com 10 e a outra com 9. Então, no primeiro ponto alto, um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas. No próximo aqui, bloquinho de 2, um ponto alto no primeiro e 2 aqui no último. 2 correntinhas, um ponto alto aqui no primeiro e 2 aqui no último. 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro e 2 aqui no último. 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro e 2 aqui no último. Então, completamos aqui
a nossa parte oval com 5 motivinhos, com aumento agora. A gente iniciou com 2, agora temos 3 em cada bloquinho desse, da nossa parte oval. 2 correntinhas, vou vir aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto em cima de cada ponto. Aqui dentro das 2 correntinhas, colocar 2 pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto, um ponto alto, 2 correntinhas e ponto em cima de cada ponto aqui, 2 aqui dentro. Estamos fazendo bloquinho porque é a mesma coisa que a gente faz de um lado, a gente vai fazer do outro, tá, pessoal? Então, 2 correntinhas, um ponto em cima de cada ponto aqui. Peraí que eu já vou pegar essa cordinha aqui que a gente fez, vou fazer o ponto em cima dela. Ó, pra fazer em cima da correntinha. Aí, aqui dentro, 2 pontos altos. E aqui em cima do ponto alto aqui, ó, um ponto em cada ponto de base, em cima de cada ponto de base. Então, novamente, eu já corto aqui o meu fio, né? Já corto o meu fio aqui e já vou iniciar aqui novamente. Eu vou fazer pela última vez com vocês, porque é a mesma coisa, né? A gente vai ser bloquinho cheio, um vazio, bloquinho cheio, um vazio, na hora de a gente iniciar. E aqui na parte oval não vai ter dúvida, sempre ponto em cima de cada ponto e no último um aumento. Então, ó, aqui, ó, sempre já vamos escondendo o nosso fiozinho, tá? Que é bem importante, por quê? Porque depois já fica arrematado, tá? Já adianta muito o nosso trabalho, a gente só vai amarrando e finalizando. Então, aqui, vou na primeira correntinha aqui em cima, né? A gente fez um ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui na segunda, subo 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto, e mais 2 de espaço. Vou vir aqui, pular os 2 próximos pontos, aqui no último, um ponto alto. Então, se na carreira anterior a gente tinha 3, agora vamos ficar apenas com 2 bloquinhos de 4 pontos altos. Então, eu vou laçar, vou vir aqui dentro com mais 2 pontos altos aqui no espacinho. E um ponto em cima de cada ponto, completamos o nosso bloquinho. 2 correntinhas e um ponto alto aqui. 2 aqui dentro. E um ponto em cima de cada ponto. 2 correntinhas, um ponto alto aqui, 2 correntinhas e agora chegamos aqui na nossa parte oval. Vamos iniciar 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro, outro ponto alto no segundo e 2 aqui no último, tá bom, pessoal? 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 aqui no último. 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 aqui no último. 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 aqui no último. Então, gente, essa repetição, né, daqui, a gente, ao decorrer de cada carreira, se a gente, na primeira a gente tinha 2, na segunda 3, na terceira agora 4, na quarta 5, e assim vai ao decorrer de cada carreira. Nessa cor branca aqui, pessoal, antes de fazer o encaixe do vaso, eu vou fazer aqui, ó, estamos com 3 carreiras. Eu vou fazer a quarta e a quinta e volto aqui com vocês pra gente começar o encaixe aqui, tá? Que é as correntinhas, né? E aí, eu volto aqui com vocês pra gente iniciar com as correntinhas, tá? Então, vai ser, ó, 2 correntinhas e um ponto aqui no último. E aonde não tinha bloquinho vai ter. Então, vai ser assim, tá bom? Eu vou fazer por todo o meu trabalho, como orientei vocês, tá bom? E volto aqui na quinta carreira pra gente já fazer o encaixe do vaso, tá bom? Olha. Aí, 2 correntinhas. E fechamos aqui. Tá bom, pessoal? Lembrando que também vocês podem fazer carreira de ida e volta sem ficar arrematando. É eu que tô fazendo assim pra ficar um modelo harmonioso. De vocês, eu vou fazer o meu, tá?
Tô na terceira, vou fazer a quarta e a quinta e volto aqui com vocês. Olha, pessoal, então vim fazendo aqui, como eu orientei vocês, as minhas 5 carreiras. Agora, gente, a gente vai fazer o cordão, né, para fazer o encaixe do vaso. Lembrando que para fazer o cordão daqui para lá, é de 6 em 6 também para você aumentar e diminuir, tá bom? Eu não vou fazer o encaixe muito grande, gente, porque já é um modelo elaborado, mas como eu tô dizendo aqui, vocês podem aumentar o comprimento aqui, tá? Eu vou fazer apenas com 4 bloquinhos. Que vai ser, então, ó, aumentando aqui, ó, 4, 5, 6. Então, é de 6 em 6 correntinhas. Então, eu vou fazer 6, 12, 18, 4 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer, ó, vou contar aqui, ó. Aqui vai ser bloquinho fechado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que aqui já tem 2 bloquinhos, né? De 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, eu vou fazer com 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, pessoal? Gente, 24 correntinhas. Aí daqui, ó, eu faço mais uma só para cortar o fio. Então, quer dizer que vai ficar com 4 bloquinhos aqui. Aí, agora, a gente vem aqui do mesmo lado aqui, ó. Mesmo lado aqui, do outro lado, conto 1, 2 correntinhas. E aqui na segunda, eu puxo uma correntinha, ó. Daqui mesmo, gente, eu já vou contar, porque todos os passo a passo que eu faço, eu já fiz um encaixe do vaso aqui. E aí, na hora que chega aqui, esse ponto baixo, ele fica meio larguinho. Então, vamos contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Apenas 23. Agora você segura aqui na 23 correntinhas, porque agora a gente vai fazer o ponto alto para virar. Então, depois das 23 correntinhas, faço 1, 2, 3. Peraí, pessoal. Ficou meio larguinho aqui. Depois da 23, ó, a gente faz 4 correntinhas. E vem aqui na correntinha 23 e faz um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, outro ponto alto. Então, fizemos aqui o nosso primeiro bloquinho de 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntinhas. Vou pular 2 correntinhas de base e a partir do terceira correntinha, vamos colocar mais 4 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Olha, ponto de base é a carreira anterior do que a gente está trabalhando. 2 correntinhas, 1, 2, pula 2, né? Correntinha de base. E nos próximos 4 pontos altos. Uma, 2 correntinhas, pula 1, 2, e aqui a partir do terceiro, vamos colocar os 4 pontos altos. E aqui, gente, ó, contando com o ponto baixo que a gente iniciou e mais uma correntinha, fica 2. E aqui em cima, bem aqui em cima aqui, eu faço um ponto alto, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Das outras vezes que eu tava fazendo, porque a gente começa com ponto baixo aqui, não dá certo. E agora aqui dentro, os 2 pontos altos e ponto em cima de cada ponto, ó. Aí 2 correntinhas, um ponto alto. Então, vocês entenderam, gente? Que aqui eu fiquei com 4, mas nada impede se você quiser fazer essa parte aqui maior, tá bom? É de 6 em 6 para aumentar. Ó, 2 com mais 4, 6. Para você aumentar. E não esquece que sempre o lado que você vai começar, você para uma correntinha antes para fazer as 4 do ponto alto, tá? Então, aí vamos fazer assim, então, né? Essa carreira, porque já a próxima carreira, pessoal, a gente já vai fazer a carreira fechada para começar o ponto tulipa. Senão vai ficar o encaixe do vaso muito grande. Então, fiz aqui, ó, os bloquinhos agora com 3, né? 3 bloquinhos de 4 pontos altos.
E na nossa parte oval, vamos repetir a mesma coisa, ó. Vamos fazer ponto em cima de cada ponto. E sempre, quando a gente chega no último, um aumento, tá? 2 correntinhas, ponto em cima de cada ponto. Olha. Ponto em cima de cada ponto. E no último, um aumento. Estão vendo? E aí, gente, ó, chegou aqui do outro lado, né? A gente vai fazer os bloquinhos cheios, pula 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Pula 2 correntinhas, 4 pontos altos. Vamos terminar aqui com 4 pontos altos, igual a gente iniciou do lado de cá. E vamos ficar com 4 bloquinhos do lado de lá também, tá bom? Eu vou fazer essa minha 6ª carreira e venho com vocês. Pessoal, então fiz aqui, ó, resolvi voltar para não restar dúvida. Aqui eu vou pular a primeira e a 2ª correntinha. A partir da 4ª, vou colocar os 4 pontos altos, um ponto em cada correntinha de base, ó. A mesma coisa que a gente fez do outro lado. 2 correntinhas e mais 4 pontos altos, ó. Pula 2 e mais 4 pontos altos. Aí 2 correntinhas e pula 2 e mais 4 pontos altos. E 2 correntinhas, pula 2 e mais 4 pontos altos. E agora, gente, eu vou cortar aqui, porque a gente vai começar a carreira fechada, bem facinho, e eu quero que fique do lado certo do nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui, ó, introduzir aqui, né? Já vou passar o fiozinho pra cá e subir 2 correntinhas. Vou vir aqui pro próximo aqui, com um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto. Um ponto em cima de cada ponto. Dentro das 2 correntinhas, 2 pontos altos, porque estamos fazendo a nossa carreira fechada. Em cima de cada ponto, ponto em cima de cada ponto. Então, gente, essa carreira é muito fácil e na parte oval, vocês vão continuar respeitando os aumentos, que é ponto em cima de cada ponto, chegou no último, coloca o aumento. Dentro das correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou fazer até aqui e venho com vocês. Pessoal, vim fazendo aqui, ó, como eu falei pra vocês, e vim mostrar pra não restar dúvida. Fiz aqui, ó, ponto em cima de cada ponto, onde tem 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui na parte oval, começamos ponto em cima de cada ponto, aumento aqui, 2 dentro da correntinha, e agora vai ser ponto em cima de cada ponto. Então, vai ser assim por todo o nosso trabalho, a nossa carreira fechada. E vocês chegando aqui já podem arrematar, tá? Porque, ó, esconde o fiozinho antes aqui primeiro, que aí já fica arrematado aqui do outro lado, que a gente vai fazer ponto em cima de cada ponto. E já fica bem arrematadinho aí pra vocês, né? Ajuda muito na confecção. E aí, gente, o que acontece? Aí eu venho aqui já com o verde, pra gente começar o nosso ponto tulipa. Lógico, já vou fazer esses arremates aqui, porque eu não aguento. Pessoal, se estiver gostando, deixa teu joinha para estar me ajudando, tá? Vocês que não é inscrito, chegou aqui, se inscreve também, que isso me ajuda. E se por acaso aparecer um anúncio, e se você puder assistir, agradeço de coração. Se por acaso a videoaula estiver muito rápida ou muito devagar, vai aqui, ó, bem aqui, ó, nessa configuração do seu vídeo, lá tem a aba velocidade. Você pega e vai na velocidade, pode aumentar e diminuir. Assim você não perde nenhuma dica que eu posso estar passando aqui, se você ficar pulando o vídeo, ou até mesmo você pode ir fazendo e pausando, tá? Eu faço aqui com todo amor e carinho, dou o meu melhor para vocês, mas eu sei que não vou agradar a todos. Mas então você tem várias formas de vocês ir fazendo. Pode ir pausando o vídeo, pode diminuir a velocidade e tudo mais, tá bom? Eu vou fazer aqui e vem. E olhem, pessoal,
Fiz aqui por todo o meu trabalho a carreira fechada, como orientei vocês, tá bom? Ponto em cima de cada ponto, aqui nos aumentos, os aumentos normais, tá bom? E onde tem duas correntinhas, 2 pontos altos. Então, agora eu vou estar vindo com o meu verdinho, 93, 92, ó, folha. Vamos iniciar aqui bem no cantinho, tá? Vou dar também uma laçadinha inicial. E vou vir aqui, ó, bem no cantinho. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou subir 2 correntinhas. E aqui no próximo, gente, eu vou fazer mais um ponto alto. Por quê, Lu? Porque, gente, pra ficar um cantinho bem harmonioso aqui, né? Porque a tulipa tende a puxar pro lado, porque é V, né? O Vzinho, depois a tulipa. Então, aí, por isso que eu faço. Aí, daqui mesmo, ó, eu vou fazer uma laçadinha, vou pular 1, 2 de base. E vou fazer aqui no próximo um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui no próximo, ó, com um ponto alto. Ó, ficamos aqui com o ponto V. Vou dar uma laçadinha novamente, vou pular 1, 2, 3 de base e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas, no mesmo pontinho de base, mais um ponto alto. Vou laçar, vou pular 2 de base, ó, a gente pulou apenas 2. Um ponto alto. 1, 2 correntinhas, no mesmo pontinho, um ponto alto. Estamos fazendo aqui pontinhos V, né? Que é um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E estamos intercalando. Uma hora eu pulo 2, uma hora eu pulo 3. Mas isso é relativo, vai colocando numa superfície reta para ver se tá tudo certo. No meu ponto, se eu pular só 2, 2, 2, dá uma embabadada. Se eu pular só 3, ele dá uma emborcada, né? Porque aí eu tô pulando muito. Então, intercalando, deu certo. Mas vocês podem fazer tanto pulando 3, 3, 3, ou 2, 2, 2, ou da mesma forma que a Lu. O crochê, pessoal, vocês têm que ir fazendo e adaptando da forma que o seu ponto pede, tá bom? Então, eu já tô explicando aqui para vocês ir vendo. E não vai mudar em nada, né? Vai dar, só se pular em 3, 3, 3, vai dar a tulipa a menos, né? Então, vai ser assim a minha parte reta, até eu chegar ali antes da parte oval. Que na parte oval, eu já mudo. Eu vou pular apenas 2, 2, 2, tá bom? Então, aqui na parte reta, uma hora eu pulo 3 e uma hora eu pulo 2, tá bom? Aí, eu vou fazer até chegar aqui na minha parte oval aqui, pessoal, ó, e volto com vocês. Vendo aqui, ó, chegou aqui, eu pulei 2 e a partir de agora, eu vou continuar pulando só 2, até chegar aqui do outro lado, que aí eu começo as intercalações novamente. Um ponto V pulo 2, um ponto V pulo 3, tá bom, pessoal? E aqui na parte oval, vou fazer agora só pulando 2. Um ponto alto no mesmo ponto de base, laço, vou pular 2 de base aqui, ó. 1, 2, e aqui no terceiro, um ponto alto. Então, 1, 2 correntinhas, no mesmo ponto de base, um ponto alto. Pulo 1, 2, e aqui no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Pula 2, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, não esqueça, vou fazer pulando 2 até aqui vou intercalar, e aqui tem que sobrar 2 pontinhos pra gente fazer a mesma coisa que fizemos do lado de cá. Eu vou fazer o meu, vocês fazem de vocês, logo eu venho. Fazendo aqui, ó, por todo o meu trabalho. Diferente daqui, pessoal, ó, que a gente pulou 2 aqui, e aqui já começamos com 3. Aqui pulei 2, né? E vou pular apenas um aqui, pra só, sem correntinha nem nada, tá? Vou pular apenas um e fazer um ponto alto. E no último, outro ponto alto. Damos uma correntinha e podemos cortar o nosso fio. Já vamos dar uma escondidinha aqui nesse fio, pessoal, para depois ficar mais fácil o arremate da gente. Ó, vou fazendo aqui, entrelaçando entre as argolinhas, ó, até chegar aqui. Porque aí depois que eu fizer o crochê, eu dou um nozinho aqui, ó, e fica assim, tanto de um lado e tanto do outro. Ah, e esse daqui, Lu? Esse daqui, aí a gente sobe aqui pra cima, aqui, ó, que a gente já fez em cima dele. Então, a gente agora vai escondendo também, ó.
entre as correntinhas e o ponto alto já fazendo os arremates. Ó, e puxa para baixo aqui e fica assim, ó, tá vendo? Ó, já fica bem escondido. Agora eu vou estar vindo com o meu gloss e vamos virar o trabalho aqui. E vamos começar aqui no cantinho a nossa tulipa. Novamente, pessoal, vamos fazer aqui os pontinhos em cima de cada ponto, para ficar a nossa entradinha do vaso bem harmoniosa, tá bom? Então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. Agora, pessoal, a gente vai dar uma correntinha, né? Para fazer o ponto tulipa agora aqui dentro. A tulipa, pessoal, muita gente faz com 5 pontos altos fechados junto, tá? A tulipinha é isso, é meio pontos altos e no final a gente fecha junto. Então, a gente laça, tira 2, segura na agulha. Laça, tira 2 e segura na agulha. Aí eu laço, tiro 2 e seguro na agulha. Estão vendo aqui? E mais uma vez, laço, tiro 2 e seguro na agulha. Tô aqui, ó, com a correntinha, 1 e mais esses 4 pontos altos, meio pontos altos, agora eu laço e tiro tudo, ó, tá vendo? Essa é a minha tulipa com 4 pontos altos. Você pode fazer com 3, pode fazer com 5 pontos altos fechados junto. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar aqui pro próximo vizinho, ó, laço, tiro 2, seguro na agulha, laço e tiro 2, seguro na agulha, laço e tiro 2, seguro na agulha, e laço e tiro 2. Ficamos aqui com 5 argolinhas, contando com uma aqui das correntinhas. Laço e tiro tudo. Aqui, pulamos só 2. Então, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 é os meio ponto alto, tá? Laço e tiro 2. Então, gente, vai ser assim e eu vou continuar as intercalações. Uma hora eu vou fazer 3 correntinhas, aonde eu pulei 3, e uma hora eu vou fazer 2 correntinhas, onde eu pulei 2. Isso chama adaptação, tá, pessoal? Chegou aqui, onde tem 2, 2, 2, 2, vai ser 3 correntinhas de separação, tá bom, pessoal? Aqui continua com 3 aqui na parte oval para não embabadar, tá bom? É só aqui que eu faço umas intercalações, né? Comecei com 3, 2, agora 3, mas por toda a parte oval vou fazer com 3 correntinhas. Mas vocês, como eu falei, colocam o trabalho aí numa superfície reta e vê se tá tudo bem. Você colocando a mais ou a menos, é só pro teu trabalho não emborcar. Não muda a receita, não. Aí, fiz 2 aqui. E já vem pra próxima tulipa. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço e tiro 2 e laço e tiro 2. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Laço e tiro tudo, tá bom? Então, 1, 2, 3 correntinhas, já vem pro próximo vizinho. E vamos continuar assim, então, fazendo as tulipinhas, tá, pessoal? Por todo o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só vocês pesquisar sobre como fazer meios pontos altos, que é a mesma coisa, quase igual um ponto alto, só que a gente só tira 2 laçadinhas. E volta aqui para terminar a aula, tá? Então, eu vou fazer aqui, vocês fazem de vocês, que aí eu venho, né? Aqui, a mesma coisa, chegou na última tulipinha, uma correntinha e ponto em cima de cada ponto e podemos arrematar. Olha, pessoal, estão vindo fazendo aqui, ó, por todo o meu trabalhinho. Aí, chegou aqui, gente, ó, que eu faço uma correntinha, ó, já faço um ponto alto aqui no primeiro e um ponto alto aqui no último. Podemos arrematar o nosso fio. E novamente, já vamos escondendo aqui nessas argolinhas aqui, ó. Puxa pra frente, puxa pra trás, né? Agora, a gente vai vir fazendo pontos altos. Então, vai ter que... Aí, pessoal, bem escondidinho. E aqui desse lado onde a gente iniciou, a mesma coisa. A gente sobe aqui escondendo entre o ponto alto. Saímos aqui na correntinha, ó. Aí, a gente puxa lá pra cima, aí na próxima correntinha aqui, a gente puxa aqui pra baixo, vai escondendo aqui entre os pontos, ó. Chega aqui, a gente vai dar um nozinho. E fica bem arrematadinho, tá vendo?
Então, agora eu vou estar vindo com a minha cor rosa chá pra gente fazer a nossa carreira fechada. Ó, pessoal, então vamos iniciar aqui com uma laçadinha inicial novamente. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou puxar um ponto baixo. Peraí, vou passar o fiozinho pra cá que eu já vou escondendo ele. Subo 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. No próximo, vou fazer mais um ponto alto. Aqui nessa uma correntinha, vamos colocar um ponto alto. Peraí, gente, que o ponto não ficou bom. Aqui em cima da tulipa, ó, vamos colocar um ponto alto também. E agora, a partir de agora, pessoal, vamos colocar aqui dentro 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, pessoal, no começo, vamos ficar com 4 pontos altos. Um ponto em cima de cada ponta aqui, um na correntinha e um em cima da tulipa. Então, a mesma coisa vamos fazer do lado de cá também, tá bom? Na hora que chegar aqui. Aí, vou fazer o quê? Já vou passar pro próximo aqui, ó, com apenas 3 pontos altos. Já no próximo, 4 pontos altos. Os 4 pontos altos, e vocês podem perceber que eu tô fazendo as intercalações na onde a gente pulou 3 aqui no ponto V, na onde a gente colocou 3 correntinhas aqui na tulipa, e aqui eu tô colocando 4 pontos altos. E aonde tem 2 correntinhas aqui entre as tulipas, eu tô colocando 3. Então, aqui na nossa parte reta, eu vou intercalar com 3 pontos altos. E no próximo, 4 pontos altos, ó, entre as tulipas. Aí, no próximo aqui, 3 pontos altos. Então, a gente está intercalando aqui a minha parte reta. Vou fazer até aqui, intercalando, e venho com vocês. Eu vim fazendo aqui a parte reta, e se tiver embabadando, vocês tiram ponto. Se tiver emborcando, vocês colocam mais ponto. Quer dizer o quê? Se eu tô colocando 4 e 3, vocês podem colocar 4, 4, 4, ou só 3, 3, 3, depende do ponto de vocês. Então, a partir daqui, vocês lembram que tem 2 vezes eu pulando 2 e 2 vezes fazendo 2 correntinhas. A mais, a partir do último aqui, já vou começar a fazer os 4 pontos altos, tá bom? Então, vai ser agora, por todo o meu trabalho aqui, começando a parte reta, saindo da parte reta e começando a minha parte oval, vai ser agora só 4 pontos altos, tá bom? E chegando aqui de cá também, ó, nesses 3 primeiros aqui, aqui vai ser 4 pontos altos, tá bom? Então, gente, eu vou fazer por todo o meu trabalho a carreira fechada aqui no rosa chá e venho aqui com vocês pra gente finalizar aqui no final e começar a primeira carreira do nosso bico de acabamento. Pessoal, então vim fazendo aqui por todo o meu trabalho a carreira fechada. Chegou aqui, fiz igualzinho do outro lado, só que aqui, ó, terminou com 4 ao invés de 3, igual a... Não, 4 também, ó. 4 e mais 4 aqui, ó. 4 e mais 4 aqui. Agora eu vou rematar o fio, porque eu quero que o meu bico fica tudo de um lado só, né? E vou começar aqui no cantinho novamente. Se vocês quiserem, pode fazer do avesso. Vou fazer aqui, ó. Este bico, gente, é múltiplos de... Agora, vamos dar início no nosso bico. Uma coisa para vocês, que o encaixe do vaso é diferente às contagens do bico, para quem gosta de contar os múltiplos. Este biquinho aqui, pessoal, ó, é 5, né? 5 pontos altos, deixa eu ver. É 5 pontos altos, pulando 3 de um lado e 3 do outro. Então, vai dar o quê? 5 mais 3, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é múltiplo de 12 em 12. Só que no encaixe do vaso, vocês têm que fazer múltiplos, contar assim, ó, 12 mais 5 do comecinho aqui. Por quê? Porque a gente começa com pontos altos, que são esses daqui, 5 pontos altos, e do lado de cá, então, tem que terminar com 5 pontos altos. Então, vocês têm que contar primeiro 12 pontos altos mais 5, 17.
Então, vocês contam 17 pontos altos e vai aumentando de 12 em 12. Porque é o múltiplo dos nossos bicos, tá? Pra dar certinho do outro lado. Por que você tá passando essa informação, Lu? Porque tem bastante gente que me acompanha, sabe fazer os múltiplos. E se tiver fazendo maior ou menor, é bom saber a contagem do bico. Mas vocês aí que estão fazendo comigo, se tiver alguma adaptação, eu digo aqui pra vocês. Então, vou subir aqui. É um ponto baixo novamente e 2 correntinhas. Vou esconder nesse fiozinho e vou fazendo aqui agora 5 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Ponto de base é a carreira anterior do que a gente está trabalhando. Aí agora, antes de fazer o último, eu coloco o fiozinho para trás. Fiquei aqui com 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 1, 2, 3 de base. Na verdade, gente, na parte reta, eu achava melhor pular mais. Não, tá bom. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, a gente faz 5 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui pula 3 no quarto, 1 ponto alto. 5 correntinhas e no mesmo pontinho de base, 1 ponto alto. Agora, 2 correntinhas, eu vou pular 1, 2, 3, 4 de base, gente. Por quê? Porque aqui é a nossa parte reta. Ó, vai ficar assim o meu motivo. E faço os 5 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base, ó. 4, 5. 1, 2 correntinhas, vou pular 3 de base e no quarto, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vem no mesmo ponto de base, 1 ponto alto. Lembrando, gente, 2 correntinhas, pula 1, 2, 3, 4. Aqui vai dar mais ou menos, pessoal, 3 vezes pulando 4 ao invés de 3. E na parte oval vai ser sempre pulando 3, 3, 3, tá bom? E 5 pontos altos aqui. 3, 4 e 5. 2 correntinhas, pula 3, 1 ponto alto. 5 correntinhas e 1 ponto no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, agora pulamos 4. Pulamos, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui, a partir do quinto, colocamos os nossos 5 pontos altos. 1 ponto em cada ponto de base. Um em cima do outro. Ó, então, aqui aqui na parte reta, ficamos com 3 adaptações. Agora, aqui na parte oval, vamos só pular 3, tá? Vai ser sempre 2 correntinhas, 1, 2, 3, e aqui no quarto, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, volta no mesmo pontinho de base, 1 ponto alto. Vem pro próximo espacinho aqui, faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, e a partir do quarto, tornamos a fazer os 5 pontos altos. Pessoal, esse bico de acabamento Pat Love, tá? É esse modelo aqui, Pat Love. É 3 em 1, tá? Só para ressaltar para vocês que na hora que chegar as partes que vocês podem mudar e ir pro bico hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. São 3 bicos em 1. E nesse passo a passo aqui, como é com tulipa, um modelo mais elaborado, vou fazer com vocês aqui a hashtag bico 3, tá bom? A hashtag 3. Então, eu vou deixar no final da tela, só para vocês clicarem na tela, o vídeo do passo a passo do bico. Por quê? Porque é a partir da terceira carreira que você faz o bico hashtag 1, a partir da segunda carreira, da terceira carreira, você faz hashtag bico 2, e o hashtag 3 que eu vou ensinar aqui, ele tem uma carreira a mais, já é com 4 carreiras. O hashtag bico 1 e o bico 2, hashtag 2, eles são só com 3 carreiras. E esse aqui que a gente vai fazer o passo a passo é com 4 carreiras, tá bom? Então, vamos continuar assim por todo o meu trabalho. E eu venho aqui pra gente dar início na segunda carreira do bico. Mas eu venho dizendo também se tiver alguma adaptação pra mim fazer aqui. Se você estiver fazendo igual a Lu, tá bom? Pessoal, vim fazendo por todo o meu trabalho. E para vocês verem, né? Só vai ter essas 3 adaptações do lado de cá. Pulando 3, ó. 1, 2, 3. Né? Que eu mostrei para vocês. De cá não, tá, gente? E depois que fiz essas 3 adaptações,
para dar contagem de ponta até aqui, que eu vou terminar junto com vocês, pulei tudo, 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 3. No quarto, um ponto alto, 5 correntinhas, no mesmo ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pula 3, tá? Para terminar aqui, ó, e dar certinho aqui, ó, pulo 3 e vou começar agora a fazer os 5 pontos altos, olha. 2, 3, 4, 5. Gente, eu não vou, como é que fala? Continuar do mesmo lado. Eu vou cortar o meu fio e vou lá do outro lado. E aqui, o que vocês têm que fazer? Dar uma escondidinha no fio. Igual aqui eu fiz também, ó. Vim escondendo, chegou aqui, depois só dou um nozinho, ó. Ó, ajeita bem, ó. Aí vamos começar aqui a segunda carreira do nosso bico. Tá? Ainda vai... É igual. Dos 3 bicos, as 3 primeiras carreiras são iguais. Ó, aí vou subir aqui, pessoal, ó. Aqui um ponto baixo aqui, fiz uma laçadinha inicial. Deixa eu tirar a tesoura dali, não desfoca para vocês. Subo 2 correntinhas. Aqui eu vou continuar mais uma vez só. Nos próximos a gente pula o primeiro e o último fica só com 3. Só que só nesse vamos ficar com 4, só aqui no começo, para fazer a nossa entradinha do vaso bem bonita aqui. Aí depois a última carreira a gente não vai fazer mais no último, não. Aí a gente já vai começar aqui do meio aqui, tá bom? Ó, completei aqui, só aqui no começo e depois no final, aqui do outro lado, vamos ficar com 4 pontos altos. Vou fazer, pessoal, apenas uma correntinha. Uma correntinha, vou vir aqui em cima desse ponto alto, um ponto alto aqui, ó, tá vendo? Aqui dentro aqui, vamos colocar 8 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos altos. Então, contando aqui com um que a gente fez em cima de ponto, em cima de cada ponto, 9. E um aqui em cima do ponto que a gente fez, 10. Então, ficamos aqui, ó, com 10 pontos altos. É um ponto em cima de cada ponto aqui do nosso ponto V, 8 aqui dentro e um ponto aqui em cima de cada ponto. Uma correntinha e vou pular o primeiro ponto alto aqui do 5 da carreira anterior. Vou colocar um ponto alto no próximo ponto alto e aqui no último um ponto alto. Pulando o primeiro e o último, ficamos com 3 pontos altos. Dou uma correntinha, que é para alcançar. Se no ponto de vocês não alcançar, podem fazer 2, até mesmo nenhuma. Vê no ponto de vocês. Vou laçar, vou vir aqui no primeiro ponto alto com um ponto alto. Aqui dentro, vamos colocar os nossos 8 pontos altos. Eu vou colocar aqui 8 pontos altos e vem. Aqui os 8 pontos altos e aqui em cima do ponto, um ponto em cima de cada ponto. Uma correntinha. Gente, aqui na parte reta, vou fazer uma correntinha. Aí, coloco os 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. A gente pula o primeiro e o último dos 5 da carreira anterior. Aí, faço uma correntinha, vou vir aqui pro próximo, com um ponto alto, em cima de cada ponto e 8 aqui dentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um ponto aqui dentro do ponto alto. Então, ficamos com 3, 6, 9, 10, que é um ponto em cima de cada ponto e 8 aqui dentro. E uma correntinha. Aqui, gente, é a última vez que eu vou fazer uma correntinha, porque agora cheguei na minha parte oval. Eu vou fazer 2 correntinhas para alcançar aqui no meu ponto, ó. 1, 2 correntinhas, laço, vem aqui no primeiro ponto alto e aqui dentro das 5 correntinhas, vamos colocar os 8 pontos altos. Olha, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos altos e um aqui em cima, inteiramos 10, porque a gente conta esse primeiro que a gente fez em cima do ponto alto do leque, né? Do ponto V. E ó, gente, então vai ser assim por todo o meu trabalho, né? Com 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto do 5, fazemos um ponto alto no próximo também,
e aqui no próximo também. E aqui vocês podem ver que vai sobrar um. Faço 2 correntinhas e vamos fazer o nosso motivo aqui, ó. Um ponto alto em cima de ponto alto, 8 aqui dentro e por aí nós vai. Terminou de fazer os 8 pontos em cima de cada ponto. Então, vai ser assim por todo o meu trabalho e eu venho aqui pra gente dar início na nossa terceira carreira do bico. Eu vim fazendo aqui, pessoal, por todo o meu trabalhinho, tá? E chegamos aqui do outro lado, vamos fazer igual. Vamos pular o primeiro e nos últimos próximos aqui, ó, pra ficar igual, com 4 pontos altos, ó. Pulo o primeiro e aqui no próximo ponto alto. Já tô puxando aqui o fiozinho pra fazer o arremate, ó. Um ponto alto e um ponto alto. Vou arrematar meu fio novamente. E agora, pessoal, eu vou estar vindo com a minha corzinha rosa bebê para fazer o detalhe. Lembrando que a partir de agora, vocês podem escolher o bico que vai fazer. Então, eu vou pegar minha corzinha aqui, velho. Que o arremate vocês puxam para frente, puxa para trás. Dá uma escondida boa aí, tá bom? Pra ficar bem arrematadinho o nosso trabalho, tá? Vou vir aqui no cantinho, do lado de cá, do lado certo. E vou fazer aqui uma laçadinha inicial novamente. E vou puxar aqui, ó, um ponto baixo. Estão vendo aqui? Subo 2 correntinhas. E mais um ponto alto. Só que nos cantos vamos ficar com 2 pontos altos agora. Olha. Vou fazer uma correntinha. Podem ver, ó, que uma correntinha não vai alcançar no segundo ponto alto, que é onde a gente vai trabalhar. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. Então, aqui vocês têm que ver, ó. Fazer se não vai ficar torto. Vou laçar, sem ser o primeiro aqui no segundo. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, a gente vai ficar com 8 pontos altos separado por uma correntinha, pulando o primeiro e o último. A gente só vai usar esses aqui dentro do ponto V. E aqui, pessoal, é a partir de agora que você pode fazer tanto o bico hashtag 1, tanto 2 e tanto... Agora a gente vai fazer já o terceiro. Então, se você quiser fazer o bico hashtag 2, ó, chegou aqui no quarto, você faz um ponto, chegou no quarto, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e fecho aqui, para formar um picô, vem no próximo um ponto alto, uma correntinha, no próximo um ponto alto, uma correntinha, no próximo um ponto alto, uma correntinha, e aqui no próximo um ponto alto, 2 correntinhas, e aqui no ponto aqui do meio, dos 3 da carreira anterior, um ponto alto. Esse é a hashtag 1, o bico de acabamento. Eu vou explicar só uma vez e para mais detalhe, como eu falei, no final do vídeo, só para vocês clicarem aqui na tela, o passo a passo do bico 3 em 1 Patty Love. Então, esse é a primeira opção. E a segunda opção, todos os 3 bicos é pulando o primeiro e o último, tá? Então, fiz aqui um ponto alto. E vou subir aqui 3 correntinhas. E fecho aqui para formar o picô. Laço, venho pro próximo, um ponto alto, 3 correntinhas. E fecho aqui para formar o picô. Vem pro próximo, um ponto alto, 3 correntinhas. E fecho aqui para formar o picô. Já no próximo, um ponto alto, agora é 5 correntinhas, 3, 4, 5. E fecho aqui para formar o picô. Vem no próximo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. E 2... Não, gente, o que eu tô arrumando? É 3 correntinhas, estamos fazendo picô aqui, tá? Hashtag bico 2. Fazer um ponto alto, 3 correntinhas. Então, a gente vai ficar com 3 picô do lado de cá também, ó. Um ponto alto, 3 correntinhas. E fecha aqui para formar o picô. 3 correntinhas. Fecha aqui para formar picô e aqui no último um ponto alto. E 2 correntinhas, um ponto alto aqui no meio também. Ó, esse é a hashtag 2 do bico de acabamento Patty Love. Só que agora a gente vai fazer
o bico 3, né? Que é hashtag 3 desse modelo Patilove, tá, pessoal? Logo vai vir mais modelos com os outros bicos. Hashtag 1, hashtag 2. Então, vamos fazer aqui novamente. É mais o bico hashtag 3. É só um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Por 8 vezes. Vou fazer aqui e venho. E os 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separado por uma correntinha. Faço uma correntinha. Faço um ponto alto aqui no próximo. Uma correntinha. Vou pular o primeiro aqui no segundo. Um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, 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 um ponto alto. Uma correntinha e aqui no último, um ponto alto. Uma correntinha, para vocês verem. Vai ficar assim, a nossa terceira carreira do bico Patilove, que é a hashtag 3. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto aqui dos 10 e a partir do segundo, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto no próximo, 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 uma correntinha. No ponto alto no próximo, uma correntinha. E no próximo ponto, uma correntinha e um ponto alto. Por último aqui, uma correntinha, já vou chegar na minha parte oval. Eu só fiz 2 correntinhas para iniciar, para não ficar torto aqui, tá bom? E aqui tudo uma, e agora na minha parte oval vai ser 2. Vai ser da seguinte forma, ó. Para fazer os motivos aqui de 8 pontos altos e uma correntinha, eu vou fazer 2 para alcançar aqui e 2 para sair, tá bom? E chegando lá na parte reta novamente, a mesma coisa. Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho e venho aqui pra gente dar início na nossa última carreira do bico hashtag 3 do Patilove, tá bom? E olha, pessoal, estão vindo fazendo aqui. Cheguei aqui no cantinho e também fiz a mesma coisa. 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no final. Agora, pessoal, vamos começar o nosso picô do lado de cá. Eu vou fazer na cor rosa achar novamente. Aí, eu vou fazer aqui, gente, ó. Uma laçadinha inicial. Vou vir bem aqui no primeiro. Vou fazer só ponto baixo agora, ó. Um ponto baixo aqui. Já no próximo, outro ponto baixo. Só pra gente ter um acabamentinho aqui. E aqui nessa primeira correntinha, vamos colocar um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E fecha aqui nessas 2 argolinhas aqui, ó. Pra formar o nosso picô. Agora, daqui, já vem aqui, pulo o primeiro ponto alto. E aqui no próximo espacinho, a gente vai trabalhar nas correntinhas. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E fecho aqui para formar o picô. Vem no próximo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E fecho aqui para formar o picô. Vem no próximo com um ponto baixo. E vou fazer o quê? 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer aqui, pessoal, ó, um ponto baixo. Fiz um picôzinho. Aqui no mesmo, sem fazer ponto baixo, vou subir 5 correntinhas. 3, 4, 5. Venho aqui na cabecinha aqui e faço outro picôzão. 1, 2, 3 correntinhas. E fecho aqui nas 2, um picôzinho. Então, ficamos com 3 picô aqui juntos. Vou pular o próximo espacinho aqui, ó, e 2 pontos altos. No próximo espacinho, um ponto baixo. É assim o nosso bico Patilove hashtag 3. 1, 2, 3 correntinhas, fecha aqui para formar o picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, fecho aqui para formar o picô. No próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto baixo. Aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. E no próximo aqui, outro ponto baixo. Então, gente, o bico Patilove, ó, ele é com 3 picôzinhos de 3 correntinhas, fazendo picô, ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, ponto baixo. Chegou aqui, um picô de 3 correntinhas, um picô de 5 e um picô de 3 nas mesmas laçadinhas, ó, que dá esse morrinho maravilhoso aqui no nosso trabalho. Aí, fiz um ponto baixo aqui e de cá, 3 picô com 3 também.
tá bom? Fica uma coroa linda, né? Então, faço 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Vem no próximo aqui com ponto baixo, 3 correntinhas e fecho aqui para formar o nosso picô. No próximo ponto baixo, 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Vem no próximo com um ponto baixo. Aí fiz 3 aqui, pessoal. Seguro na agulha. Agora vou fazer as correntinhas de 5 correntinhas. 3, 4, 5 e fecho aqui para formar o picô. 3 correntinhas e fecho aqui para formar o nosso picô. Ficamos aqui novamente com a coroinha, ó. Pulo os 2 pontos altos e uma correntinha. Aqui no próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas e fecho aqui para formar um picô. No próximo ponto, na próxima correntinha entre os pontos altos, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Na próxima correntinha, entre os pontos altos, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Agora, antes desse ponto alto sozinho, um ponto baixo e na frente dele, um ponto baixo. Estão vendo, pessoal? É assim, né? O nosso bico patilove. Lembrando, né? Quando a gente termina o crochêzinho, é bom colocar numa superfície reta, deixar bonitinho, tá? E aí, ó, vou fazer assim essa sequência por todo o meu trabalho. 3 picô com 3 correntinhas, depois os 3 picôzinhos juntos, né? E mais 3 picô do lado de cá. Um ponto baixo antes do ponto alto e um ponto baixo depois do ponto alto. E aqui, ó, a gente vai fazer só 2 pontos baixinhos para fazer o nosso acabamento aqui. Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho e venho aqui pra gente finalizar junto e fazer o acabamento aqui na frente do nosso encaixe do vaso, tá bom, pessoal? Olha, pessoal, então vim fazendo aqui por todo o meu trabalho e ó, pra vocês verem, né? Terminou, como eu falei, né? Assim que eu termino tudo, gente, eu já estico a peça, né? Dou uma borrifada, tá bom? Com o meu borrifador. Vou dar essa dica só pra quem assistiu a videoaula. Eu viro a peça do avesso, dou umas boas borrifadas com amaciante e água, tá? Sim, porque se a cliente perguntar que tá cheirando amaciante, você explica que tem que fazer isso, a blocagem, depois que acaba a peça, tá bom? E aí, o que acontece? E aí eu ajeito, gente, os pontinhos, lugar, passo a mãozinha, ó, pra cada lado que tá seguindo o ponto, aí pra onde que eu sigo passando a mão. E aí o bico, a mesma coisa, ó, sentando e deixo descansar por umas 2 horas, que assim o teu ponto se achega bem e fica bem perfeitinho. Aqui, gente, ó, fiz aqui o último ponto baixo e agora faço um em cima de cada ponto. E já vamos descer aqui. Peraí que eu puxei aqui o barbante rosa que tava ali. O rosa bebê, né? Então, aí eu faço aqui os 2 últimos pontos baixos, que é só pra fazer acabamento. E agora, o que a gente vai fazer, Lu? A gente vai descer aqui, ó. Faço uma correntinha. Vou fazer um pontinho no mesmo ponto de base, tá bom, pessoal? Aqui, em cima do ponto, no meio do ponto alto, ó, um ponto baixo. Em cima da cabeça do ponto alto, um ponto baixo. E agora, gente, a gente vai começar depois do bico, aqui na carreira fechada, a fazer o picô. Ó, um ponto baixo, um em cima da cabeça do ponto alto, um no ponto alto, um em cima aqui da cabeça. A partir de agora, da carreira fechada aqui, a gente vai descer fazendo picô. 3 correntinhas, fecha aqui para formar o picô. Pula aqui pro próximo. A gente agora vai fazer só nas cabeças dos pontos altos. 3 correntinhas, fecha aqui para formar o picô. Vem pro próximo aqui na cabecinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecha aqui para formar o picô. Vem aqui em cima aqui, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecha aqui pra gente formar o picô. Pula aqui pro próximo ponto baixo, 3 correntinhas e fecha aqui para formar o picô. Aqui no último aqui, ó, aqui dentro, vamos colocar um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho para formar um picô, gente. E vamos fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base, ó, bem aqui. Aí faço 3 correntinhas, mas antes, ó, o finalzinho que a gente terminou, tenta dar uma apertada bem e entrelaça aqui, ó,
para dar uma escondida no fio, dá uma entrelaçada e deixa lá para trás. Porque agora a gente vai fazendo o picôzinho aqui e já vai estar escondido, ó, tá bom? Aí fez aqui as 3 correntinhas, então eu fecho aqui para formar o picô. Vou pular aqui, ó, a gente tá no primeiro ponto alto aqui para descer o nosso encaixe aqui do vaso. Então, eu vou pular um ponto baixo, um ponto alto, e no próxima correntinha, um ponto baixo. 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Vou pular o próximo ponto alto e já vou fazer aqui um ponto baixo. 3 correntinhas, fecho aqui para formar o picô. Já vem, pulo um aqui, faço um ponto baixo. Ó, aqui estamos descendo, fazendo os picôzinhos, ó. Que lindo que fica, tá bom? Ó, a gente vai descendo, fazendo picôzinhos, tá? É bem facinho. Se você quiser fazer uma carreira de ponto baixo antes, ó, pula um, pode fazer também. Mas esse modelo aqui ficou tão mimosinho e bem firminho, né? Esse encaixe do vaso. Então, eu não achei necessidade de fazer pontos baixos em volta, tá? Então, vamos fazendo assim. Olha que lindo. E aí, eu venho aqui com vocês, ó. Na verdade, eu vou fazer até essa esquina aqui, para não restar dúvida. Aí, o que a gente fez de um lado, vocês vão fazer do outro. E, na verdade, gente, quando chega aqui na bolinha, tem uma diferença. Então, eu vou fazendo aqui um pouquinho com vocês. E já vou mostrar aqui, ó. Porque aqui a quina, a gente tem que tomar cuidado para não ficar ponto em cima de ponto aqui. Bem na hora que a gente vira, né? Eu digo bem aqui, tá, pessoal? Ó. Aqui, ó, para virar para lá. Aí tem que tomar cuidado para não fazer ponto encavalado, né? É por isso que a gente vai dar um jeitinho aqui, ó. Olha, 3 correntinhas. É sempre picôzinho, ó. Aí, estamos chegando aqui. A gente vai fazer um ponto baixo aqui. Vamos pular e já fazer outro ponto baixo aqui. Aí, ó, aqui é o principal. É vocês verem, ó, se a gente fizer o picô já nesse, vai ficar um em cima do outro. Então, o que a gente vai fazer, Lu? Mais um ponto baixo aqui em cima da cabeça do ponto baixo. E a partir de agora, vamos voltar a fazer os nossos picô. Vamos fazendo picô. 3 correntinhas. Fecha aqui para formar o picô. Vem aqui para cima aqui. Um ponto baixo. 3 correntinhas. E um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo. Em cima da cabeça do ponto alto, igual a gente veio descendo aqui. Então, aí na parte reta aqui também, ó. E aqui, pessoal, estamos chegando ali perto da bolinha, ali vai ter uma pequena diferença. Faça um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um picô e fecha aqui, ó. E dá uma laçadinha aqui e faz um meio ponto alto. Pra ficar retinho aqui, tá? 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Já vem aqui para cima da cabeça do ponto alto com um ponto baixo. Automaticamente, a gente fazendo meio ponto alto aqui, fica retinho o nosso encaixe do vaso, tá bom? Então, igual eu vim descendo aqui, vocês vão subir também pro lado de cá, tá bom? Chegou aqui, faz o picô dentro da correntinha que a gente virou, que é a primeira aqui, tá bom? E vem subindo, fazendo picô. E não esquece, pessoal, o picô começa a partir da carreira fechada, ó. Termina, né? A partir da carreira fechada. Aí, ó, podem ver que a gente começou do lado de cá. Aí, quando começa a primeira carreira do bico, é só pontos baixos até chegar aqui em cima aqui. E eu volto pra gente fechar com ponto baixíssimo e finalizar essa aula. E olha, pessoal, então vim fazendo aqui por todo o meu trabalho. Cheguei aqui, fechamos com ponto baixíssimo. E o nosso encaixe do vaso Patti Love está pronto. Olha, pessoal, agora eu vou fazer os arremates aqui certinho e vim passando aqui as medidas para vocês e o peso de quanto que eu gastei em cada etapa de cor. E olha, pessoal, que lindeza que ficou esse encaixe do vaso. Não tá pegando por completo aí para vocês, mas eu vou deixar a foto no final do vídeo.
E é porque eu quero passar as medidas para vocês, ó. De comprimento, o meu encaixe do vaso ficou com 58 de comprimento por 50 de largura. A altura aqui, ó, do encaixe ficou com 18 de altura. E a largura aqui do meio, gente, com 18 também, tá bom? E o nosso encaixe do vaso, eu vou deixar para vocês agora a imagem, tá bom, pessoal? Quanto que eu gastei em cada etapa de cor, mas já quero dizer aqui para vocês, tá bom? Mas se vocês não entenderem pela minha voz, né? Às vezes eu falo muito rápido. Lá para as informações. Nessa base de bolinha, que eu vou deixar também o passo a passo para vocês aí na descrição do vídeo. Na verdade, pessoal, a playlist desse modelo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Aí lá vocês encontram o passo a passo da base de bolinha, das outras peças desse modelo Patilove e também o bico de acabamento 3 em 1. Mas, como eu disse, vai ficar aqui no final do vídeo, só na tela para vocês clicarem. E a playlist também desse modelo. E, pessoal, aqui na base de bolinha, com 3 mais o verde, eu gastei apenas 8 gramas, tá? Isso mesmo, 8 gramas. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras contando com a fechada. No branco, eu gastei 55 gramas. O ponto V no verde, 11 gramas. A tulipa no gloss, 19. A carreira fechada e mais 2 de bico no rosa chá, eu gastei apenas 51 gramas. Uma carreira no rosa bebê, 16 gramas. E o picô, pessoal, em volta de todo o bico e mais aqui em volta aqui, eu gastei apenas 33 gramas. E o nosso encaixe do vaso modelo Patilove ficou pesando 193 gramas. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Desse passo a passo que eu gravei com muito amor e carinho para vocês, que o meu intuito é sempre ajudar vocês aí a estar fazendo peças novas e mega econômica, tá, pessoal? Vou deixar a playlist dos outros passo a passo só na tela para você clicar. E eu peço, por favor, você aí que puder tá deixando um joinha, né? Vocês que não é inscrito e gostou da videoaula e puder tá se inscrevendo, tá bom? E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um beijão no coração de vocês. E deixe um coração aí pra Lu, se você chegou até o final. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!